Beleza, eu vou fazer aqui um exemplo do trabalho realizado pela força gravitacional, que também é a respeito do teorema de trabalho de energia cinética, né, a relação entre os dois, a variação de energia cinética e o trabalho total, né, no caso esqueci um T aqui, pronto. Aí, desse modo, essa questão aqui, esse exemplo aqui é do Hardy, né, e essa questão aqui, ela fala o seguinte, ele fala que, ele fala que um bloco, né, ele está sobre a horizontal aqui desse plano, e ele parte do repouso, esse bloco aqui. Então, ele é puxado por um fio ao longo desse fio aqui. E eu tenho o mesmo bloco aqui, tá? Entre os dois pontos. E esses dois blocos aqui, entre os dois pontos, as velocidades aqui são nulas, tá? No caso, a velocidade ele parte do repouso aqui, a velocidade inicial, parte do repouso. E quando chega nesse ponto aqui, ó, a velocidade final dele também é nula. Então, a velocidade final também é zero. Então, desse modo, a questão também do Hardy, esse exemplo do Hardy, ele não me dá o θ, ele me dá a distância, né, o deslocamento entre esse ponto, no caso esse comprimento aqui, e ele me dá essa altura aqui, ó, essa altura aqui, onde o bloco tá, ele parte desse ponto aqui, e ele me dá essa relação dessa altura aqui. E desse modo ele quer saber qual é o trabalho realizado pela força gravitacional, o trabalho realizado pela força que está puxando o bloco para baixo, né, em relação a esse deslocamento aqui. Essa questão ela é bem diferente das suas questões, porque ela não me dá o θ e ele pede um trabalho realizado pela força gravitacional. A gente vai aplicar a mesma coisa que a gente fez nessa questão aqui, só que a diferença é que ele me dá que a energia cinética aqui, ó, nos dois pontos é zero. Por quê? Porque a velocidade inicial é zero e a velocidade final também é zero. Então, desse modo aqui, ó, tanto essa energia cinética inicial é zero, tanto essa energia final aqui é zero. Então, o trabalho total realizado por esse cara aqui é zero. Então, desse modo, a gente vai aplicar apenas o trabalho aqui nessa questão, né? Analisando essa questão. E vai chegar um ponto onde eu quero falar sobre isso aqui, né? O que é o que é o trabalho realizado pela força gravitacional? A gente fez aqui um exemplo onde tinha um trabalho realizado pela força gravitacional, que é esse cara aqui, é a força peso, vezes o deslocamento, o vetor deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, mas é algo mais simples que isso, né? A gente não vai usar esse cosseno do ângulo aqui, a gente não vai usar essa relação do cosseno do ângulo nesse cara aqui. Vocês vão ver que é algo mais simples. Então, beleza, vamos aplicar aqui o problema do teorema de trabalho, né? Para vocês ficarem mais nítidos a respeito disso. Então, primeiro eu vou aplicar o diagrama de corpo livre, né? Para saber as forças que estão atuando nesse bloco. Então, a gente vai pegar um vetor aqui. Eu tenho uma força peso aqui para baixo, né? Tem esse cara aqui para baixo. O vetor força peso para baixo. Como o plano está inclinado, e eu tenho essa inclinação aqui da normal, né? Essa normal aqui faz um ângulo aqui, ó. Já que esse eixo aqui, o vetor normal é perpendicular ao plano, então ele está inclinado assim, a força P está para baixo, assim, tá vendo? Então o diagrama de corpo livre ele fica assim. E o vetor deslocamento eu vou pôr em azul, deixa eu esquecer de pôr em azul. Deixa eu deletar esse cara aqui, inserir outra. Vou pôr em azul, isso aqui é o vetor deslocamento, tá? O vetor deslocamento, ele ao longo do deslocamento, ele ao longo desse fio aqui, né? Esse fio que está puxando o cara para cima. Então, o vetor de deslocamento é ao longo do fio. E eu também tenho uma tração, né? Já que eu tenho um fio aí. Então, eu tenho um vetor tração ao longo do vetor de deslocamento também, ó. Tá aqui, ó. Esse cara aqui. Pronto, eu apliquei o diagrama de corpo livre nesse cara, nesse bloco aqui. E o mesmo diagrama de corpo livre aqui é o mesmo diagrama de corpo livre aqui, né? Já que é o mesmo objeto e ele está no mesmo plano e isso não muda, né? Então, desse modo aqui eu tenho a força peso, tenho a força normal, tenho a força tração e tenho o vetor de deslocamento. A partir disso, eu consigo achar os ângulos, associar os ângulos entre eles. No caso, esse θ aqui, né? Esse θ ele está aqui. Deixa eu copiar esse θ aqui, ó. Ele está aqui, esse ponto. Deixa eu transladar isso para cá, ó. Esse θ é esse ângulo aqui, ó, formado entre o eixo da abscissa e esse vetor tração. E é o mesmo ângulo do vetor o vetor deslocamento desse cara aqui. Então, a partir disso, a gente consegue saber as relações dos ângulos entre as forças, né? Então, vamos aplicar aqui o teorema de trabalho agora. Agora, a gente pega a primeira força normal, né? Vamos primeiro pegar a força normal. A força normal, ele forma um ângulo de 90 graus em relação ao vetor deslocamento. Então, eu tenho aqui que N vezes o vetor normal, que no caso o vetor normal é N, né? Então, o vetor deslocamento é D, vezes o produto entre o ângulo entre eles, que é cosseno de 90 graus, né? Então, sendo de 90 graus, beleza? Puxar esse cara assim, pronto. Aí, beleza, agora já que eu apliquei o trabalho na força normal, agora eu vou aplicar
trabalho para força-peso. A força-peso o trabalho da força-peso é a própria força-peso vezes o deslocamento, né? E o ângulo que a força-peso forma com o vetor de deslocamento. Qual é o ângulo que forma? Qual é o ângulo que forma aqui, né? No caso, esse ângulo total aqui. É um ângulo de 90 graus. No caso, o cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 graus. Mais o θ aqui, né? Esse θ aqui, que a gente não sabe qual é o θ que ele dá aqui na questão. Então, esse θ vem para cá. Então, eu já tenho aqui o trabalho da força realizado pela força peso aqui, a força gravitacional. E qual é a próxima força, né? A tração. A tração, a força tração, o trabalho da força tração. Eu não tenho a tração, né? Ele não me dá a força tração. Note que a força peso eu consigo achar, porque ele me dá a massa. Ele me dá a massa e a normal não vai ser utilizada, né? Porque o ângulo aqui entre a força normal e o vetor de deslocamento, ele é 90 graus. Então, isso aqui não vai ser utilizado, né? Eu já posso apagar aqui, esse cara aqui. Então, a única coisa que vai ser utilizada aqui nesse cara é a força peso, a força, o trabalho da força peso e a tração, né? A tração eu posso deixar como sendo W de T, né? O trabalho de tração vai ser dado por essa relação. O que eu quero falar dessa questão é isso aqui, ó. Olhem para isso aqui. Esse cara aqui, ixi, não copiou não? Esse cara aqui é o trabalho realizado pela força gravitacional. Esse cara aqui. É um trabalho específico, porque é um trabalho diferente dos outros. Ele é o trabalho realizado pela força gravitacional, ele pode ser calculado diferente. Vamos abrir esse termo aqui, né? Esse termo aqui é a força-peso, vezes deslocamento, vezes... Agora, esse cara aqui é diferente. Note que esse ângulo aqui a gente não tem, mas eu consigo abrir esse cara aqui usando trigonometria, né? Como é que é a relação trigonométrica em relação à soma de dois ângulos, né? Eu faço o cosseno de A mais B, né? Menos o seno de A vezes o seno de B. Então, fica aqui. Nesse caso, eu vou abrir parênteses, então eu vou botar o cosseno de A, né? Que é cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 graus. Aí, vezes o cosseno o cosseno de θ. Eu vou botar o cosseno de θ como seno de θ, tá? Senão eu vou ter que copiar lá. Aí, menos seno de 90 graus. Seno de 90 graus. Vezes o seno de θ. Beleza? Aí eu vou fechar parênteses aqui. Nem precisa, no caso precisa, porque esse cara aqui vai multiplicar tudo, né? Então, isso aqui eu abri usando trigonometria, esse cara. E note que agora a gente pode aplicar aqui os valores do cosseno, né? Qual é o cosseno de 90 graus, né? O cosseno de 90 graus é zero, né? O cosseno de 90 graus é zero. O seno de 90 graus, no caso, é 1. Então, sobra apenas o termo seno de θ, né? Seno de θ. E como é zero menos seno de θ, eu posso deixar apenas menos seno de θ. Então, eu posso tirar esse menos aqui, ó. Apagar esse parênteses e botar o menos aqui, ó. Agora, note que o trabalho realizado pela força gravitacional é menos a força peso vezes deslocamento vezes seno de θ. O cosseno ele virou seno de θ, justamente por causa dessa inclinação maior do ângulo passando de 90 graus. E eu tenho aqui que esse trabalho está tirando energia de todo o sistema, né? Esse trabalho aqui era negativo porque eu tenho que aplicar um trabalho da outra ponta a puxar esse bloco para cima. Então, eu tenho que realizar um trabalho negativo porque eu tenho que tirar energia do sistema. Eu tenho que promover energia para tirar energia do sistema, para promover o deslocamento do bloco. Então, esse trabalho aqui é negativo. Notem que, como eu tenho aqui ó, a relação entre o θ, onde ele me dá aqui o deslocamento D e a altura H, isso aqui eu posso relacionar como seno, né? O seno do ângulo, se eu copiar aqui, ó, o seno de θ, seno de θ, ele é igual ao cateto oposto. Que é um cateto oposto, né? O cateto oposto aqui o cateto oposto ao ângulo é o H dividido pela hipotenusa, né? D. Seno de θ é igual a H dividido D, a relação entre esse triângulo aqui, ó. Ou seja, isso aqui implica que, notem aqui que aparece D, produto entre D e o seno de θ. Ora, eu tenho um D aqui e eu tenho um seno de θ aqui. Se eu passar o D, como o D está dividindo o H, se eu passar o D multiplicando, isso aqui vai ficar D vezes seno de θ
é igual a H, beleza? Eu fiz uma relação aqui de trigonometria aqui também, ó, pegando o seno do ângulo e esses deslocamentos aqui, ó. Notem que D vezes seno de θ é igual a H. Ora, D vezes seno de θ, D vezes seno de θ é a mesma coisa que está aparecendo aqui embaixo, tá vendo? Ou seja, esse cara aqui, o produto entre esses dois caras é o H. Então eu posso substituir esse cara aqui, ó, D vezes seno de θ, por H. Beleza? Então a força gravitacional, o trabalho realizado pela força gravitacional, o trabalho realizado pela força gravitacional é simplesmente o produto entre a força peso e a altura com que o bloco foi sobreposto, né? O bloco subiu. Então é apenas essa altura aqui, 2,5. Então eu posso recopiar esse cara aqui, ó, trocar por esse cara aqui. Vamos mais aqui. Pronto. Então ele quer saber como, já que ele quer saber o trabalho realizado pela força gravitacional, eu apenas substituo, né, a força peso, né? Então fica menos, como ele dá a massa, né? Então é 15 vezes G, 9,8 vezes a altura, né? Que é 2,5. Então a partir desses dados aqui é só jogar isso aqui na calculadora que eu consigo achar. Caso eu jogar esse cara aqui, ó, 15,9,8 vezes 2,5. No caso eu tenho 360 e quase 370, então quase 368, né? Menos 368 joules, né? Esse cara aqui. Então, o trabalho realizado pela força gravitacional é simplesmente esse negativo aqui, né? Porque eu estou tirando energia do sistema. Então, desse modo, note que é muito mais simples calcular o trabalho o trabalho realizado pela força gravitacional pegando apenas a altura. Nesse caso aqui, como ele deu essa altura, então fica muito mais fácil jogar na fórmula, né? Então a gente não precisa calcular o cosseno do ângulo que forma com que o cosseno do ângulo que a força peso faz com o vetor de deslocamento. A gente simplesmente joga na altura, né? Esse vetor, essa altura aqui. Desse modo, a gente consegue achar qual é o trabalho realizado pela força gravitacional a partir do momento que você joga a altura. Então, fica mais simples. Desse modo aqui, ó, se a gente trocar aqui por 368, né? 368, eu consigo achar o trabalho realizado pela tração, né? Apenas passando o cara para o outro lado, fica positivo, né? Então, a tração aqui fica 368. 368. No caso do trabalho da tração. Se ele pedisse trabalho da tração, né? Então, dessa forma, só substituindo usando trigonometria, a gente consegue achar que a nova, o trabalho, a gente, tipo, para achar o trabalho realizado pela força gravitacional, é muito mais simples, a gente precisa apenas da altura.